Durante esse mês, acontece a campanha do Setembro Amarelo. Organizada pelo Centro de Valorização da Vida e a Associação Brasileira de Psiquiatria, o objetivo da campanha é chamar a atenção para um problema de saúde pública que muitas vezes é ignorado: o suicídio. A OMS estima que todos os anos, cerca de 800 mil mortes são provocadas por suicídios. No Brasil, um levantamento ainda incompleto já identificou 17 mil mortes por essa causa no ano passado. Em Juiz de Fora, dados atualizados deste ano mostram que até o mês de agosto, a cidade já soma 126 casos. Com a pandemia, a OMS alerta para as sequelas emocionais do período atípico. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dr. Antônio Geraldo, ele fala a quarta onda que está para vindo aí. Que a gente vê número de incidência e prevalência, que seriam os casos novos e os casos totais, muito alto. Então a gente fica muito preocupado. Se você me perguntar na prática, eu tenho recebido muitos casos, porque muitos casos que tinha solucionado e voltou o quadro por causa da pandemia, que a gente chama de fator de gatilho. Um gatilho que o paciente estava controlado enquanto transtorno e desencadeou o quadro de novo devido à pandemia. O isolamento social que a pandemia impôs trouxe à tona a solidão coletiva. Embora as famílias estejam reunidas em suas casas, as mudanças foram radicais na vida de crianças e adolescentes que estão há meses sem poder ir para a escola e sem conviver com os amigos em outras atividades. Muitas vezes os pais, ocupados com trabalho remoto ou precisando sair de casa para trabalhar em serviços essenciais da pandemia, e as crianças passando por momentos de estresse e instabilidade emocional. O Setembro Amarelo é uma campanha pela valorização da vida e busca discutir as questões de saúde mental e prevenção ao suicídio. Todos os casos que são terrorismo, alguma coisa que afeta mundialmente, assim, às vezes a gente vê um índice de suicídio estatístico crescer. Transtornos mentais, como a ansiedade, depressão e até esquizofrenia, têm uma forte tendência genética. Porém, muitas vezes, são situações de estresse que podem desencadear a doença. A quarentena e o distanciamento social, o medo de ser contaminado e a perda de entes queridos provocam uma instabilidade emocional que piora com a redução da renda familiar e as incertezas sobre o futuro. É preciso estar sempre atento ao comportamento das pessoas próximas. Os sinais são esses. Começa a falar de assunto de morte, sabe? Às vezes até cita que a gente vê, isso tudo estatístico, levantamento. Começa a falar que seria melhor uma morte, começa a se despedir, tem que tomar cuidado. Tá? Ou depressão também, dependendo. Histórico na família. Se a pessoa começa a falar, começa a ter um quadro de depressão, com aquelas características que a gente sabe de tristeza, só ficar no quarto escuro, perda de apetite ou comer desenfreadamente, insônia ou hipersonia, que é sono demais, desesperança, que é falta de prazer, porque a depressão em si, a depressão não é tristeza. Todo mundo confunde. Tristeza, eu posso estar triste, ela está triste, nós três estamos tristes. A gente não está deprimido, pode até estar. Característica sine qua non da depressão é a falta de prazer. Eu posso estar com a melhor pessoa do mundo, tudo está ruim. A gente tem percebido, então, no consultório, nos últimos meses da pandemia, dos 2, 3 meses para cá, que a procura por serviço de saúde mental tem aumentado. Não só por psicólogos, mas também por psiquiatras, né? E a gente tem correspondência disso na literatura também científica, né? Que a gente tem algumas pesquisas já falando do aumento, né, da incidência de transtornos mentais nesse período. Sobretudo a ansiedade e depressão, né, por conta do isolamento social também ser a conduta de saúde mais recomendada, né, a ansiedade e a depressão especificamente, porque a depressão a gente sabe que quanto mais a pessoa se isola, mais a sintomatologia agrava, né, então a gente tem percebido que a procura tem aumentado aos pouquinhos, né, e as pessoas têm percebido também como que esse estresse da pandemia tem se apresentado no contexto delas no dia a dia, né? E tomado mais consciência da necessidade de buscar uma ajuda especializada. Criança é diferente. Os sinais maiores do adulto é tristeza e humor deprimido, que é a anedonia, que é a falta de prazer, os sinais menores. Apetite, sono, falta de esperança, ideias de cunho de morte, menos-valia. Na criança é diferente. A gente tem 3 sinais maiores.
A criança, ao invés de tristeza, às vezes ela pode ter o que a gente chama de irritabilidade. Então ela passa para a sociedade uma coisa que ela não dá conta. Ela chuta, ela bate, ela está sofrendo, mas a forma dela te falar, eu estou sofrendo, mas eu vou te bater, Então ela começa a ter ações que está em curso. Muito comum, queixas somáticas, você procura vários pediatras, na verdade a somatização é a forma dela falar. Então, dor de cabeça, dor na barriga, ela começa a ter ações, movimento, dor no corpo, dor nos ossos, dor em caminhar, então ela começa a ter queixas somáticas. E ideias autodepreciativas, que eu sou burra, eu não vou para frente, ela começa a se anular, eu não vou conseguir, eu não vou. Então, irritabilidade de ideias autodepreciativas e queixa somática constitui a tríade que, junto com os outros, aí envolve problemas no sono, apetite, igual no adulto, no sono, desesperança, ideias de cunho de morte, isso também entra dentro desses dois aspectos, da depressão infantil e da depressão do adulto. Os especialistas afirmam que no convívio familiar e social está uma alternativa de suporte ao paciente. No convívio são produzidos hormônios como a ocitocina que tranquilizam o cérebro. Além disso, muitas vezes o contato com a família e os amigos abre o caminho para buscar ajuda especializada. Eu costumo dizer que eu não julgo, eu procuro entender por que a pessoa cometeu um desatino. Ele tem a sua razão e eu tenho que respeitar, porque eu entendo o suicídio, na verdade a pessoa não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Então, quando é um sofrimento, é muito extenso, é mais fácil eu cometer um desatino para me aliviar essa dor. Então, isso é interessante. Então, a gente tem que trabalhar em cima desses casos, de uma prevenção. A prevenção passa muito pela escuta, para poder falar sem julgamento, qual o real motivo, e tentar aliviar a dor desse paciente. O caminho primeiro não é não importante quanto buscar ajuda. Então, seja pelo psiquiatra como primeira via, seja como psicólogo, os dois valem, né? Desde que busque ajuda especializada quando a pessoa percebe que tem experimentado algum desconforto, alguma queixa psicológica, alguma dificuldade com uma maior intensidade, com uma maior frequência do que era anteriormente experimentado, né? Alguma mudança na rotina, no seu funcionamento, a gente sempre indica que a pessoa busque ajuda especializada, né? E os serviços de saúde mental também da rede pública como um todo, não só os psicólogos e psiquiatras que fazem um atendimento particular, mas a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né? A gente tem também o CVV, como a gente está no Setembro Amarelo, né? É importante a gente falar também, o CVV é um Centro de Valorização da Vida, que trabalha na prevenção ao suicídio. O número é 188, qualquer pessoa que sinta alguma queixa, que passe pela cabeça a ideia de suicídio, a ideia de morte, pode ligar para esse número. A ligação é anônima, vai conversar com o voluntário do CVV, né, e vai ter algumas orientações para como seguir diante daquele processo, né?